Estamos voltando. Oi, gente, voltando aqui com vocês. Olá, Bruno, papo de gente. Mirela voltou, Maria Paula voltou, Madalena, Emília. Vamos entrando, vamos voltando. Vamos esperar o doutor Hélio entrar aqui também, para ver se agora a gente consegue. Estamos iniciando uma super live para vocês, como nós estávamos falando anteriormente. Nós vamos convidar o Dr. Hélio para falar sobre proteção de dados, um assunto muito atual, uma lei inclusive recente que traz para a gente muitas novidades importantíssimas como pessoas físicas, mas também como pessoas jurídicas. Nós tivemos um probleminha com a internet, acredito que seja onde o Dr. Hélio se encontra, esteja. Mas vamos esperar ele retornar agora. Nós vamos tentar novamente. Opa, vamos lá. Vamos tentar agora. Vai. Agora? Opa, doutor Hélio. Só tua câmera que tá ao contrário agora, hein? Você tá deitado. Peraí, né? Olá. Opa! Bom dia pela terceira Olá, vez. faz parte desse novo normal. Tá me ouvindo bem? Agora sim, muito bem. Ótimo. Doutor Hélio, seja muito Faz parte desse novo normal da gente, né? Ao vivo é assim. A gente que precisa da internet também é assim. Então, faz parte aqui de tudo isso. Mas eu quero, mais uma vez, desejar boas-vindas. Dizer, doutor Hélio, que é um prazer recebê-lo aqui na live da Trelotu. Já estava falando para todo mundo que estava entrando aqui como esse conteúdo é importante, como esse conteúdo agrega para a gente, né? E assim, quase já boa tarde aqui para você. Eu deixo seu espaço para dar agora sim, os boas-vindas para todo mundo. Bom dia, Fabiana. Conheço você já há muito tempo. Tenho admiração muito grande pelo trabalho de vocês na Trelotu, que é uma operadora de turismo que está no mercado há tantos anos e tem programações, projetos super interessantes. Eu mesmo já participei de alguns deles. E para mim é um prazer imenso, primeiramente, estar aqui com você nessa live, falando sobre esse assunto, e tentar passar um pouco de informação para o público da Trelotu, que é um público bem exigente, e vai ser bem interessante para eles saber, pelo menos saber do que se trata, saber uma legislação que está aí prestes a ficar vigente, a importância que ela vai ter, o grau de impacto que ela vai ter na economia brasileira, principalmente para as empresas e profissionais, também pessoas físicas que tratam dados nas suas atividades econômicas. Então, grande prazer estar aqui com você. Eu vou só pedir, doutor Hélio, para você baixar um pouquinho tua câmera para pegar um pouco mais teu rosto, porque essa live, gente, ela não vai ficar aqui só ao vivo. Nós vamos replicar esse conteúdo no nosso canal do YouTube, em outras redes sociais nossas. É um tema que precisa ficar super registrado. Estamos fazendo isso como um serviço, inclusive, por isso eu agradeço muito ao doutor Hélio por estar aqui conosco. E para vocês que já estão acompanhando aqui, eu quero apresentá-lo assim oficialmente, né? Quem é ele? Por que que ele foi escolhido aqui pela Trelotu? Ele já falou que nós somos exigentes, temos um público exigente e por isso trouxemos eles, que é especialista em direito empresarial e compliance digital. Atuação no Brasil e também em Portugal, conselheiro do Instituto Brasileiro de Política e Direito da Informática, IBDI, e membro da Comissão de Direito e Tecnologia da OAB Pernambuco. O doutor Hélio também é coautor do e-book da OAB Pernambuco, O que estão fazendo com os meus dados? A importância da Lei Geral de Proteção de Dados, e também é palestrante na Escola dos Magistrados do Estado de Pernambuco. Doutor Hélio, eu não posso deixar de começar com a pergunta-chave, né, que é: o que é realmente proteção de dados? O que significa isso para a gente que está acompanhando aqui? A pergunta-chave, né? Realmente, o que é proteção de dados? Proteção junto com dados. Proteção de dados, o que é?
Na verdade, é a possibilidade de qualquer pessoa, como eu, como você, qualquer pessoa que está nos assistindo, de determinar de forma autônoma, por livre vontade, a utilização, forma como é utilizada, forma como as empresas ou os profissionais utilizam seus dados pessoais. E essa proteção de dados está vinculada a uma série de garantias para evitar que a exposição desses nossos dados nos cause algum tipo de dano. Então, basicamente, proteção de dados é isso, né? E sua importância, atualmente, tem aumentado muito em razão do grande aumento, do grande, digamos assim, da grande potencialização de negócios pela economia digital, pelos meios digitais. Então, os nossos dados, como são transacionados, como, enfim, eles são transmitidos para empresas, essas empresas compartilham com outras, e de repente a gente não sabe como é que esses nossos dados estão sendo tratados. Então, a partir daí, principalmente, é que veio a importância de se criar uma legislação específica sobre a proteção de dados. E é a partir daí também que houve essa importância, né, política e a importância também de nós, como cidadãos, com relação aos nossos dados. Os nossos dados hoje, eles meio que são uma referência do que nós somos, a forma como nós nos identificamos. Estamos aqui, eu e você, estamos vendo a nossa imagem reciprocamente, mas, assim, plataformas digitais, né, não tem esse tipo de contato com a gente, é uma forma deles terem conhecimento da nossa existência como pessoa, ter acesso aos nossos dados. RG, CPF, opinião política, escolha sexual, dados da nossa saúde, dados biométricos, dados da nossa imagem. Então, é uma forma de identificação da pessoa nesse novo modelo, né, de negócios digitais, de economia digital, perante o mundo. Então, a gente tem que ter uma proteção desses dados. Sim, porque Então, esses dados... Então, é daí que veio essa importância. Esses dados são o que nós somos, né? Resumidamente, exatamente. Aquilo que nós... São as que... Exatamente, perfeito. Aquilo que nós temos precisa ser assegurado, né? Recentemente, nós temos acompanhado a invasão, né, dos hackers que tiveram acesso, inclusive, a dados pessoais, dados, inclusive, políticos, que davam se dava respeito apenas à própria pessoa, né, doutor Hélio? E a gente entende que essa lei de proteção de dados, que hoje, que inclusive é recente, né, e teve também algumas mudanças agora para o ano de 2020, ela veio no momento certo em que há essa explosão, como dizia você aí, de vendas em e-commerce, em que todos os nossos dados são cadastrados nessas plataformas de vendas, mas não somente isso, como você falou, também os nossos dados que nós registramos como pessoas, que explica, né, os dados físicos. Os dados físicos, isso. E essa lei, também, doutor Hélio, que eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente aqui, como ela regulamenta esses requisitos, né, de atuação para a política de proteção de dados, porque duas coisas aqui que você já falou para a gente que nós precisamos deixar registrado. Uma é que nós somos formados hoje, vistos hoje, acompanhados hoje pelos nossos dados. Então, tudo aquilo que é informação pessoal, que é referência nossa, é muito importante e hoje vale ouro. Não é? Tanto é que aí existe essa correria nas redes sociais, criação. A gente até fala, no marketing digital nós estamos criando leads, estamos prospectando possíveis clientes, e tudo que você sente, que você fala, que você escolhe, está ali ficando registrado por opção sua, por escolha sua. Mas hoje existe essa lei que está tramitando, e que o doutor Hélio vai explicar aqui para a gente, porque teve algumas mudanças agora em 2020, e eu quero que você explique exatamente para a gente essa proteção. Uma coisa são os dados, outra coisa é o que nós estamos tratando nessa live aqui, que significa proteger esses dados, quais as consequências e por quê, né, os motivos dessa proteção e o que traria se fizermos isso ou não. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, né? Como, no momento, essa lei se regulamenta, quais são os requisitos de atuação e quais as políticas de proteção de dados? Perfeito, Fabiana. Só voltando um pouco à pergunta inicial,
você falou uma expressão super interessante, ouro, né? Dados é o ouro, né? Nessa economia digital que a gente vive hoje em dia. As pessoas, inclusive, costumam utilizar uma expressão que já virou clichê, os dados é o novo petróleo. Sim. Você vê que as grandes empresas hoje em dia, enfim, a nível mundial, elas lidam com dados pessoais, elas oferem renda, receita imensa, Sim. em razão dos dados pessoais que elas coletam, não é? Então, assim, nossos dados e informações pessoais, elas passaram a nos representar, como você falou, no mundo digital. Aí é que se torna necessário a existência de um instrumento legal para a proteção da gente, para a proteção da pessoa. E já indo para a segunda pergunta, você falou na legislação, ela não está vigente ainda, é a Legislação Geral de Proteção de Dados, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Sob o ponto de vista de vigência, a gente se encontra meio que num limbo, entre parênteses, porque existe uma medida provisória que preveu a vigência da lei a partir de maio de 2021. No entanto, existe a possibilidade dessa legislação voltar à sua vigência anterior, que é agosto desse ano, agosto de 2020. Isso aí a gente não sabe ainda se realmente isso vai acontecer. No decorrer das próximas semanas, a gente vai ter uma definição. Mas, independentemente disso, é importante que, no decorrer das próximas perguntas, a gente vai explicar, que as empresas já iniciem seu processo de adequação. E, assim, o que é que essa lei tutela? Ela tutela o que nós conversamos anteriormente, que é os dados pessoais. E o que é dado pessoal? É qualquer informação que possa levar à identificação de uma pessoa de maneira direta ou indireta. O que é que identifica Fabiana de forma direta? É o nome dela, é o RG dela, de repente algum outro número de identificação. Né? O que é que identifica Fabiana de forma indireta? E Hélio? São seus hábitos, são suas preferências, é sua localização geográfica, é o seu e-mail pessoal, é o seu número de IP da nossa conexão que a gente está tendo aqui, eu e você, e também as pessoas que estão assistindo. Então, a lei prevê essa proteção para esses dados. Temos os dados pessoais e temos os dados chamados pessoais sensíveis, que é um tipo de dado que a lei dá uma relevância maior, mais importante, porque são dados delicados, são dados referentes à opinião política, são dados referentes à convicção religiosa, sou católico, muçulmano, enfim. Esse tipo de dado também é sensível. Dado biométrico, dado da imagem, também é um dado pessoal sensível. Temos o dado de saúde, por exemplo, os dados que os médicos ou os hospitais coletam da gente quando a gente vai na condição de paciente. Esses dados são sensíveis também, entendeu? Então, assim, a lei, basicamente, ela regulamenta de uma forma bem objetiva os dados pessoais sensíveis, e no decorrer dos seus 65 artigos, ela especifica sanções, quem é que vai fiscalizar. Basicamente, isso é o que a empresa, isso é o que a LGPD trata. Né? E assim, uma coisa a gente tem certeza, a vigência dessa lei vai mudar drasticamente a realidade das empresas, como também a realidade da gente como cidadão. Era isso que eu As ia empresas, perguntar, esses né? primeiros... Se existe essa diferença, né, entre pessoa física e também entre empresas. Exatamente. Exatamente. Os comportamentos das empresas e clientes irão mudar drasticamente. As primeiras terão que ter políticas e planos de proteção de dados, comprometidos e vocacionados à proteção da nossa privacidade e da segurança dos seus clientes, usuários. Aí é que vem a parte do compliance, é que vem a parte de estabelecer medidas de segurança da informação nos procedimentos enfim, de transações online. Além das empresas, nós como usuários, como titulares de dados, a gente naturalmente vai ficar mais atento à forma como as empresas estão se portando, a gente vai ficar mais exigente com relação à segurança que essas empresas possam nos oferecer. Então, assim, isso é uma questão gradativa, sob o ponto de vista cultural, de nós como usuários, titulares dos nossos dados, tão importantes, hoje em dia, mais ainda, nesse meio digital, temos cuidado e cobrarmos o bom tratamento dos nossos dados pessoais das empresas.
Ô, Hélio, essa lei que ainda não foi, como você falou, né? Não foi vigorada, ainda está em tramitação, terão ajustes. Com certeza, esses ajustes derivados desse momento, né? E ainda nós não sabemos como nos posicionamos exatamente dentro dessa realidade virtual. A gente vê a luta de todos os empresários que trabalham com e-commerce, todos os dias praticamente existe uma novidade. Eu não sei se você concorda com isso ou se tem alguma coisa a ver, mas eu acredito que a velocidade da internet dificulta um pouco também essa realização, essa prática, né? Essa finalização dessa lei, que é tão ampla, né, Hélio? Doutor Hélio, desculpa. Porque Muito, mano. essa Me rapidez, essa chama de Hélio. velocidade, Me né? chama de Hélio. Essa velocidade que hoje tramita todas as coisas na internet, que um dia é uma coisa, outro dia é outra, tem atrapalhado. Você acredita que é um dos pontos que dificulta que essa lei seja vigorada, definida, enquadrada, podemos dizer assim, dentro de uma realidade que ainda não é Não. explicada totalmente? Na verdade, isso esse grande aumento de negócios, de relações jurídicas tidas de forma online, seja por um e-commerce, seja por uma empresa prestadora de serviço, por exemplo, isso é mais um estímulo, mais um incentivo, mais um ponto provocador para que uma lei tão importante como essa se torne vigente o quanto antes. Lá na Europa, por exemplo, nós já temos uma lei semelhante, obviamente muito mais extensa e muito mais detalhada do que a nossa. A nossa é como se fosse reflexo de lá, mas as empresas foram se adequando. Tivemos. A gente está tendo um probleminha com a internet. Está cortando um pouco. Deixa eu ver se ele me escuta. Está me ouvindo bem? Oi, doutor Hélio. Estou te ouvindo bem. Se Estou te você ouvindo puder bem. voltar um pouquinho. Estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo bem. Agora sim. Está me ouvindo bem? Agora Perfeito. sim. Se puder voltar só um pouquinho. Perfeito. Então é o seguinte, Fabiana, isso é mais um ponto provocador para que essa lei fique vigente o quanto antes, né? Então, assim, existe um movimento nacional de profissionais, inclusive de políticos, que são a favor da vigência o quanto antes dessa lei geral de proteção de dados, justamente por conta disso que você falou. Ah, é mais trabalhoso, não é? Obviamente, espera-se que uma empresa que trate muitos dados, a questão não é a velocidade, a questão é a quantidade de dados que ela trata, né? E a forma como ela trata, se tem muita transferência, se tem muito compartilhamento com terceiro ou não. Então, assim, cada empresa, cada corporação vai ter seu caso específico, entendeu? Assim, o ponto fundamental é a quantidade de dados que ela trata. E, assim, essa lei não se aplica na verdade, qual a aplicação dessa lei? É para quem? Que eu acho que eu já fui para a sua próxima pergunta, né? Mas ela... Pode ir liberando aí que a gente vai... Já posso continuar, né? Perfeito. Ela se aplica para qualquer pessoa física, como eu, como você, ou empresa, que trate dados, que colete dados com finalidade econômica, para ganhar dinheiro. Se para o meu exercício profissional como profissional autônomo, Hélio, preciso coletar dados de clientes para oferir renda, finalidade econômica, eu vou ter que me adequar a essa legislação. Assim como uma empresa, assim como uma operadora de turismo, vou colocar aqui o exemplo, por exemplo, que eu utilizo muito, do médico. Sim. O médico tem um consultório particular, trabalha lá como profissional liberal. Ele, como pessoa física que ofere renda em razão desses dados que são coletados dos seus pacientes, esse médico vai ter que se adequar. Assim também como o hospital que ele trabalha, vamos supor que esse médico à noite faça um plantão no hospital, esse hospital também, como coleta dados de pacientes, de clientes, ele também vai se adequar à lei. Então a lei aplica-se à pessoa física e pessoa jurídica que trate dados com finalidade econômica. Doutora, eu vou trazer aqui algumas situações práticas, né, para que você possa tentar não, exemplificar, porque eu sei que você tem conteúdo para isso, mas, por exemplo, ontem nós acessamos os nossos dados, né, da nossa empresa
e nós percebemos que esses dados dessas empresas estavam em algumas plataformas que nós não sabíamos como tinha chegado essas informações, que são informações. Existem aquelas, como você exemplificou para a gente, né? Que são regulamentadas, podem ser divulgadas, devem ser divulgadas como empresa, e aí você vai me explicar se realmente pode ou não, mas eu acredito que haja algumas informações como empresa, né, como prestação de serviços, que podem ser publicadas, e algumas delas que chegam até essas plataformas que nós não sabemos, né, por quais acessos tiveram tido, às vezes, por algum profissional que você trabalhou e que liberou, que vendeu seus dados, né, que direcionou seus dados para outras empresas que compram dados, que lançam dados. Como essa lei, que ainda não está vigente, mas que tem regulamentação, que as empresas já precisam seguir, inclusive, essas regulamentações, resolveria essa questão, né, enquadraria, vamos dizer assim, essa questão para que eu buscasse o meu direito e para que houvesse também uma busca e de encontro de como esses dados foram vazados. Aí é que está o grande desafio da empresa e qualquer corporação quando ela vai iniciar esse processo de adequação à lei. Não é um processo que é feito em curto período, normalmente é um período longo. O que importa é você começar. Vou me ater ao seu exemplo. Uma empresa de turismo, você descobriu que tinham dados de usuários da empresa em plataformas que você desconhecia. Não de usuários, isso é chamado né? incidente. Não de usuários, tá? Os nossos dados. Certo. Então, os dados... Os nossos dados, os dados da empresa. Os dados de quem é a empresa. Entendi. Veja só. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela, antes de responder a sua pergunta, ela não é aplicada para pessoa jurídica, tá? Por exemplo, nesse seu tipo de exemplo, a agência de turismo, PJ, ela não é amparada pela lei, tá certo? Entendi. Mas assim, eu vou tentar fazer um paralelo na eventualidade disso ter acontecido com um dado de uma pessoa física. Sim. Tá certo? Então vamos lá. Aí é que tá. Mas deixa é o chamado só, incidente de fazer segurança. o exemplo da pessoa física, Hélio, para esclarecer para quem está nos acompanhando. A empresa, então, caiu aqui. Caiu um pouquinho. Tô ouvindo bem você. Agora me ouviu? Tá muito bem. Agora? Então, quer dizer bem. Que a empresa não se adequa à lei de proteção de dados. Isso aí, a gente, como empresa, a gente tem teria uma resposta pública, vamos dizer assim, que isso não impede da divulgação, é isso? Vou falar o que você falou de uma forma mais direta. A lei não é aplicada para pessoa jurídica. A lei oferece um amparo de proteção legal para a pessoa física, para a pessoa natural. Entendi. Como Fabiana, como Hélio, como qualquer outra pessoa física que está nos acompanhando aqui. Por exemplo, você como pessoa jurídica, tá certo? Querer ter um amparo legal da LGPD, você não vai poder. Entendi. Porque é uma lei direcionada à pessoa natural, à pessoa física. Ou seja, as empresas que precisam cuidar dos dados dessas pessoas que são transmitidas, que são lançadas. Elas que precisam se adequar para esses dados. Exatamente. Só reforçando, não só a empresa PJ, mas a pessoa física, ambas, tanto o PJ quanto o PF, que utilizem dados pessoais para exercer sua finalidade econômica. Profissional liberal, advogado, ou um escritório da advocacia, um médico com paciente, ou um hospital com seu cliente também paciente. Então, mais uma pessoa jurídica. Aquele funcionário. Uma pessoa jurídica não é amparada pela lei. Desculpa, doutor Hélio, desculpa. Aquele profissional autônomo lá que vende uma pipoca no carrinho lá, que é liberal, que é autônomo, mas que ele anota lá os contatos daqueles clientes, daquelas pessoas ali para ter contato, para enviar umas promoçõezinhas. Ele também tem responsabilidade sobre aqueles dados que estão sendo arquivados, ainda que não seja um profissional registrado. É isso? Exatamente. Mas
cabe aqui uma observação muito importante. A lei, ela é muito ampla, tá certo? Ela atinge, para fins de adequação legal, pessoa física e pessoa jurídica que realize para sua finalidade econômica tratamento de dados. Mas, puxa vida, como é que uma microempresa, como é que é uma startup, como é que um profissional autônomo, enfim, que ofere renda, exemplo de uma pessoa que exerce a finalidade econômica que você exemplificou, como é que a pessoa dessa vai se adequar à lei? Bom, a gente não sabe ainda como isso vai acontecer na prática, tá certo? Por quê? Porque com a vigência da lei, aguarda-se os entusiastas da área de proteção de dados, as pessoas que gostam do assunto, aguardamos que a chamada ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e muito embora existente, ainda não se consolidou, tá? Ela regulamente de forma detalhada e específica como é que essa lei, como é que a LGPD vai ser aplicada a cada tipo de profissional desse. Entendeu, Fabiana? Sim. Então, Agora assim, ficou em bem tese, claro. pela lei, exatamente, em tese, pela lei, todo mundo vai ter que se adequar. Todo mundo que trabalhe na sua finalidade econômica com tratamento de dados. Mas esses detalhamentos, que é muito importante, todo mundo quer saber, Sim. vai ser regulamentado pela ANPD. Gente, nós estamos falando com o doutor Hélio, um especialista na área de proteção de dados, assunto muito importante. Eu estou fomentando aqui, eu estou um pouquinho estimulando isso, esses questionamentos, essas perguntas, porque são perguntas práticas do nosso dia a dia, né? Porque muitas vezes nós não conseguimos entender todo esse contexto, como o doutor Hélio também falou, ainda existe um caminho muito grande a ser percorrido para que essa lei de proteção de dados seja bem mais esclarecida a todos os setores, porque ainda é uma lei que está com um conteúdo, podemos dizer assim, né, doutor Hélio? Se estiver errado, me corrija. É ainda um conteúdo amplo para todas as áreas, então não existe uma adequação para cada tipo de público, para cada tipo de segmento, para cada nível também, talvez, empresarial. Por isso que quando nós iniciamos, nós falamos sobre essa dificuldade, né, de trazer esse entendimento. Por isso, doutor Hélio está aqui para nos esclarecer e nos esclarecendo com muita propriedade, e agradeço desde já por isso, de forma simplificada, levando para o nosso dia a dia. Mas, doutor Hélio, essa lei que ainda não está vigente, que ainda está sendo trabalhada, está sendo detalhada ainda, como você acredita que após a vigência dela, até que prazo eles vão dar para que as empresas possam se adequar? Você pode repetir, Fabiana, cortou. Sim. A minha pergunta foi, mesmo adiante, né, dessa lei que ainda não foi vigorada, que ainda não está completamente finalizada, mas que já foi, inclusive, alterada, né, nesse ano de 2020, como você acredita que eles irão determinar os prazos para que nós possamos nos adequar no momento que essa lei estiver em vigência? Veja bem, muito importante essa sua pergunta. A gente não pode aguardar a vigência da lei para começar o processo de adequação. O que é recomendado por todos que gostam do assunto é que as empresas iniciem esse processo desde já. Por que eu falo isso? Porque é um processo que não é célere, é um processo moroso. A empresa tem que ter, digamos assim, gradativamente, né, refletido na sua cultura a filosofia da proteção de dados dos seus clientes. Ela precisa, o ideal é que ela faça um mapeamento inicial de que forma esses dados são coletados, aonde esses dados são arquivados, por onde esses dados passam até serem arquivados, quem é o responsável por esses dados, um funcionário X vai ficar responsável por aqueles dados, se você termina distribuindo a responsabilidade por esses dados, a possibilidade de incidência é maior. Então, o ideal é que, muito embora a lei não esteja vigente, as empresas já iniciem esse processo de controle interno, de mapeamento. Veja bem, meu negócio aqui é viabilizado como? Eu preciso de quê dos clientes para vender meu serviço ou produto? Eu preciso de RG, CPF, preciso de nome, preciso de endereço, preciso de e-mail. Bom, preciso de mais alguma coisa? É necessário realmente? Bom, não sei, vai depender da atividade. Esses dados que eu coleto dos clientes são como?
eles ficam arquivados aonde? Existem dados que eu vou precisar pedir consentimento a ele ou não? Né? Então, assim, existem várias peculiaridades, Fabiana, que eu recomendaria, né, orientaria as empresas desde já, iniciem esse processo, preferencialmente com o auxílio de um profissional especializado na área, Sim. de preferência, entendeu? Para te dar essa consultoria. Eu acho, eu acredito. E veja bem, só complementando, a lei vai ficar vigente, vai ser aplicada. É importante que as empresas tenham isso como processo de qualidade. A proteção de dados pessoais, do meu dado pessoal, do seu dado pessoal, por qualquer tipo de provedor, empresa, plataforma digital, por exemplo, a gente vai começar a dar importância pela forma como esses dados pessoais estão sendo tratados. Já está havendo isso. Sim. A cultura da privacidade está chegando aos ouvidos das pessoas. As pessoas estão se importando com isso. Então, assim, a proteção de dados pessoais do usuário, do cliente, o que as pessoas têm que ter em mente, as empresas, o mundo corporativo, é que é um processo de qualidade que vai ser importante, muito importante, como ponto de competição no mercado. Eu vou preferir dar meus dados, enfim, informar meus dados a uma empresa que tratem bem os meus dados do que a outra que não trata, por exemplo. Aí, enfim, são alguns sinais que você nota nas empresas, que eu vou dizer no decorrer dessa conversa, que você pode notar, enfim, se a empresa tem esse cuidado ou não. Eu acho que o mais importante para as empresas é o bom senso. Né? É saber, como você falava, tem coisas que nós já entendemos que hoje está no mercado, são importantes, que precisam se adequar e que a privacidade hoje é um direito fundamental, inclusive, né, para todos. E esse cuidado que nós devemos ter no tratamento dos dados pessoais, seja a empresa qual for, né? Realmente arquivar aquilo que apenas é necessário. Isso é um primeiro ponto, eu acredito, doutor Hélio, que você tocou aqui, que é super importante, coisas que você não precisa pedir, coisas que você pode desburocratizar dentro da sua empresa, inclusive, para deixar o seu cliente para que ele possa compreender que o que você está solicitando é o que você necessita e apenas necessita para fazer a prestação de serviços, e mostrar para eles que existe um controle, e aí depende daquilo que você trabalha, talvez um sistema adequado, próprio para a sua área de atuação, talvez um arquivo, e aí o doutor Hélio pode falar melhor, mas talvez um arquivo um pouco mais seguro, que você use ali um antivírus, ou iniba, inclusive, uma ação externa, né? Hoje eu falo isso porque eu tenho como realidade a Trielotur, nós lidamos com vários dados de clientes, e nós implementamos dentro da nossa empresa alguns requisitos, até mesmo pelo bom senso, né? Existe alguns detalhamentos disso, como o doutor Hélio falou, mas principalmente é por essa política que está sendo aos poucos implementada. Então, esses detalhes, a empresa precisa estar atenta, como ele falou aqui, estar muito aberta, inclusive, a esse tipo de investimento, porque, se não me engano, é também um investimento que parte, né, doutor Hélio, de um pressuposto que todo mundo há de fazer. Então, a gente não sabe ainda, como disse ele, o que é que vai ser solicitado, o que vai ser definido, o que as empresas vão precisar fazer, mas que vai haver um investimento para isso, com certeza sim, não é isso? Vai haver um investimento, isso é inevitável. No entanto, cada empresa, tá certo? Mesmo que não tenha um profissional, a gente tem que ser realista, a gente está saindo de um processo, enfim, se Deus quiser, o quanto antes, de um processo de pandemia que atingiu o mundo inteiro. As empresas tiveram déficits, enfim, na receita. Sim. Então, a gente sabe que esse tipo de investimento, obviamente, entre efetuar o pagamento de um funcionário, né, e investir nisso, isso vai ser preterido, obviamente. Mas, mesmo que a empresa não tenha possibilidade de investir nisso hoje ou a curto prazo, o que se recomenda, Fabiana, é que ela inicie um processo interno na empresa, com os funcionários. Obviamente, alguém na empresa tem que ter uma noção do que é a proteção de dados pessoais. Né? Como as pessoas que estão nos assistindo aqui estão tendo essa noção. O que são dados pessoais? É preciso proteção? Vai existir uma lei? Vai. É uma lei
Esse processo de adequação é longo? Mas enfim, eu vou começar. Vou começar aqui dentro da minha empresa, né? Vou fazer esse mapeamento, o que é que eu coleto, né? Veja bem, esses dados são arquivados aonde? Eu tenho um antivírus. Qual a política de segurança da informação que eu utilizo aqui na minha empresa? Eu não tenho antivírus, puxa, eu tenho que colocar um antivírus, né, para evitar, enfim, acesso indevido de outras pessoas. Eu tenho como focar, por exemplo, uma determinada pessoa ou um determinado setor da empresa para ter acesso àqueles dados, ao invés de eu deixar esses dados dos meus clientes disponíveis para todo mundo da minha empresa, para os meus 10, 50 funcionários. Eu tenho como, para ter controle maior sobre isso, em razão de incidente, em razão de vazamento, eu tenho como focar um setor da empresa para tomar conta disso? 5 pessoas, 3, tenho, perfeito, vamos fazer desde já. Entendeu, Fabiana? O mapeamento, quando eu falo para você de uma forma mais prática, é justamente isso. Você olhar de uma forma mais carinhosa para os dados dos seus clientes, dados pessoais. Doutor Hélio, já pegando esse... Pode terminar. Porque vai ser um diferencial de mercado. A empresa que tratar bem os dados pessoais dos clientes já está sendo assim na Europa e vai ser aqui no Brasil. As empresas que começarem esse processo... Já estamos à frente, hein, gente? Eu sei disso. Eu sei disso. Isso é sensacional, não é à toa que vocês são cada vez mais valorizados aí no mercado a nível Brasil e mundo, né? Opa, obrigada, doutor Hélio. Mas pegando esse gancho aí, o que a gente vai identificar como atos de violações de dados? Eu acho que é uma outra pergunta que com certeza todo mundo já foi bem explicado isso, já foi bem mastigado, mas quais são aqueles atos que realmente poderemos identificar? Essa empresa aqui, ela viola dados, essa empresa aqui foi considerada como alguma empresa que não se enquadra ao cuidado dos dados dos clientes. Veja bem, primeiramente vamos explicar um pouquinho o que é violação de dados, né? Como é que ela pode ser identificada? A violação de dados, normalmente, qualquer empresa, qualquer pessoa tem conhecimento quando alguém que não tem autorização teve acesso aos dados. Ponto 1. Ponto 2. Ou esses dados foram divulgados em alguma rede não protegida, foram vazados. Isso é o que se chama, de forma bastante resumida, violação de dados. Tá certo? Então, assim, atrelada à violação de dados, tem a violação de segurança, porque normalmente a violação de dados, digamos assim, ligada à violação de segurança. Os dados são vazados quando, normalmente, pelo menos nos meios digitais, existe uma violação de segurança, né? Então, a violação de segurança é quando existe algum tipo de situação de forma dolosa ou acidental, né? Que haja uma perda, uma alteração, uma destruição, uma divulgação, um acesso não autorizado desses dados pessoais que estão com a empresa. Então, isso aí é violação de segurança. E, normalmente, essa violação de segurança acontece quando a empresa não tem muito esse cuidado com antivírus, não tem muito esse cuidado com relação ao acesso de terceiros. Tem empresa que tem, por exemplo, 100 funcionários e os 100 funcionários, todos eles têm acesso ao mesmo tipo de arquivo, ao mesmo tipo de informação, de dado do cliente. Qual a possibilidade maior de vazamento desses dados? Se eu foco em 5 para tomar conta disso, ou se eu deixo o livre para os 100 funcionários? Obviamente, se você abrange, a possibilidade de violação de segurança é maior. Tá certo? E aí, Então, pois não, pode falar. Mas aí qual seria, por exemplo, a consequência disso? Vamos pegar o exemplo de novo da Trello Tour. Nós temos uma equipe de funcionários que estão sobre nossa responsabilidade, sobre a responsabilidade da Trello Tour. Essa equipe, por exemplo, ao serem contratados, eles são contratados devidamente, eles assinam contratos de corresponsabilidade, confidenciabilidade, que é muito importante, né, para todos nós que trabalhamos com dados de clientes. E, porventura, embora analisados, embora a empresa faça todo aquele processo de RH, pode ser que um desses clientes, né, um desses colaboradores dessa empresa, no caso a nossa, vaze um dado que a gente não tenha tido conhecimento. E aí o funcionário acabou sendo demitido por isso, ou por justa causa, ou vamos dizer que a empresa não percebeu esse vazamento e somente após a demissão dele esse vazamento foi percebido.
quais são as consequências jurídicas, por exemplo, né, de responsabilidade que essa empresa ela vai ter, e também quais seriam, já pegando aí essa segunda pergunta, quais seriam essa corresponsabilidade também dessa pessoa que teve o vazamento. Eu tenho certeza que essa pergunta é uma das que todo mundo gostaria de fazer, por isso eu queria que você nos respondesse. Perfeito. São duas perguntas. A primeira eu vou dividir em duas, tá certo? Dividir em duas. Antes da vigência da lei e após a vigência da lei. Antes da vigência da lei, o que pode acontecer com a empresa, o que é ruim para a empresa, o que não é, digamos assim, interessante para qualquer empresa, é a publicização que houve isso, no vazamento de dados, né? Normalmente, Fabiana, isso vai acontecer com uma empresa, uma média empresa, que trabalha, digamos assim, faz parte de 80% do mercado brasileiro, as micro e pequenas empresas. Não, normalmente a gente vê isso, hoje em dia, com as grandes empresas. Você vê notícias diariamente sobre vazamento na Nubank, sobre vazamento, enfim, empresas de grande porte, não é? Esse tipo de publicização é positivo ou é negativo para a empresa? É negativo. Hoje, isso está acontecendo com empresas de grande porte, antes da vigência da lei. Mas, após a vigência da lei, isso vai acontecer também com as pequenas empresas, porque essas situações vão ser publicadas, essas publicações vão ser regulamentadas pela NPD, tá certo? Então, só recapitulando, antes da vigência da lei, tem essa questão da publicização e tem a questão de, eventualmente, um usuário, um cliente, se sentindo prejudicado em razão daquele vazamento dos dados dele, ele se socorra da prestação jurisdicional. E o Poder Judiciário tem funcionado muito nesse sentido, tá certo? Mesmo antes da vigência da LGPD. Por quê? Porque existem outros dispositivos na nossa lei, inclusive na Constituição Federal, em que diz que todo mundo tem direito à privacidade e à intimidade. O Poder Judiciário está se utilizando disso, tá certo? Para condenar essas empresas a ressarcirem os seus usuários, antes da vigência da lei. Depois da vigência da lei, além disso que eu falei para vocês, de publicização negativa, de ação de ressarcimento essa ingressada por um eventual cliente ou usuário contra a empresa, além desses dois, existe também as sanções que poderão ser impostas pela chamada ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. São várias as sanções, mas aqui eu vou citar as que são mais famosas, que normalmente as pessoas falam muito, que é a advertência, a empresa é advertida, a empresa pode ser multada, tá certo? Em 2% do seu faturamento anual, no período anterior. Por exemplo, se tratando de hoje, um incidente de hoje, ela teria que pagar uma multa de 2% do seu faturamento anual de 2019, exemplo, e essa multa é limitada até 50 milhões de reais, né? Obviamente, uma empresa média, pequena empresa, não vai ter que pagar essa multa. Sim, claro. E, além da exposição negativa, e eu diria que o principal, na verdade, sem ser advertência, sem ser multa, sem ser exposição negativa, é a autoridade nacional aplicar uma sanção bloqueando a sua atividade de tratamento de dados. Qual a empresa hoje que vive e opera a sua atividade econômica sem coletar dados, sem tratar dados de pessoas, de titulares? Praticamente zero, né? Então, se você tem essa atividade bloqueada pela autoridade nacional, o que é que vai acontecer? Sua atividade vai paralisar. Você vai ficar sem faturar. Não é verdade? Então, subentende que há um conjunto, na verdade, de busca, de dedicação geral, né? Todo mundo quer, na verdade, intenciona que isso seja propício, pelo menos os bons empresários, as boas pessoas, as pessoas éticas que trabalham, e em sua maioria, há um conjunto, sim, de que todo mundo queira que isso seja regulamentado cada vez mais, para que a gente também tenha acesso maiores, de forma adequada, é claro, né? E que também a gente consiga trabalhar e dar continuidade a esse trabalho da gente, né? Exatamente. Perfeito. Vou partir agora para a segunda pergunta, Fabiana, que você falou com relação à responsabilidade civil. Né? É o seguinte, com a vigência da LGPD, considerando toda essa exposição aqui que a gente já conversou sobre cuidado, sobre focar, por exemplo, determinados departamentos da empresa para
digamos assim, lidar com aqueles dados pessoais, né? Com pessoas com senha, que tem um controle de senha, só aquela pessoa tem aquele acesso, só aquela pessoa pode transferir aquele dado para outro. Enfim, partindo dessa situação, a responsabilidade da empresa pode ser, digamos assim, abordada de forma bastante resumida para vocês aqui em duas vertentes. Primeiro, quando a empresa, na verdade, ela trata aqueles dados, ela colocou, de repente, algum funcionário ou alguns funcionários para tratarem, para lidarem no dia a dia com aqueles dados, ela não formalizou nenhum tipo de documento específico com um profissional desse, um contrato, por exemplo, de trabalho, especificando peculiaridades referentes a essa responsabilidade dos dados. Sim. Quando a empresa não faz isso, assim, a responsabilidade recai para ela integralmente, né? E é muito difícil depois ela conseguir ser, digamos, de uma eventual condenação, ser ressarcida por esse funcionário. Essa é a primeira situação. A segunda situação é quando uma empresa, normalmente uma empresa de grande porte, que tem contratos formalizados, Cortou um pouquinho. não é? Ela normalmente especifica cláusulas contratuais com relação àquele tipo de aquele determinado funcionário específico que vai ser responsável, por exemplo, pelo tratamento, por lidar com aqueles dados. Aí ela especifica a responsabilidade daquele funcionário. Olha, você tem a responsabilidade. Se eventualmente for considerada culpa, enfim, razão de vazamento, você pode responder perante a empresa, tá certo? Por aquele tipo de vazamento. Então, assim, essa cultura, essa situação, ela vai ser moldada, não é? Ela vai ser, digamos assim, evoluída, vai ter progresso no decorrer dessa vigência da lei. Então, todos esses procedimentos, os mínimos que você imagina, vão ter que ser atentados. Exemplo disso foi o que eu acabei de falar. Um contrato específico com um funcionário que vai ser responsável por lidar no dia a dia com aquele tipo de dado. Ou um departamento, todos aqueles do departamento. Entendeu, Fabiana? Sim, e são assuntos, né, que difíceis de compreender, mas nós estamos aqui detalhando para vocês, trazendo formas simplificadas dessa compreensão. Eu estou falando uma linguagem que vocês estão entendendo. Muito, claro, Estou sendo com bem, certeza, estou sendo didático, perfeito. E é uma pena, na verdade, que nós estamos quase chegando ao fim, né, dessa live, mas já conseguimos entender de forma mais simplificada, doutor Hélio, trazendo aqui para você todas essas pontuações. Eu quero dizer a todo mundo aqui que ainda está conosco. Carol tinha colocado uma pergunta aqui para gente. Mandem as perguntas de vocês. Estamos quase no final da live, então agora é a hora de perguntar, de trazer as dúvidas que ainda ficaram. Eu tenho mais uma última pergunta para o doutor Hélio, mas fica a nossa dica, gente. O mais importante é nos precavermos. E essa dica é super importante, embora essa realidade esteja para a maioria das grandes empresas, as micros empresas, as médias empresas também precisam se resguardar, também precisam se antecipar, como falava a gente aqui nesse debate, né, nesse bate-papo. Essa questão também, doutor Hélio, como você falava, que é importante que todas as empresas também façam essa corresponsabilidade, essa documentação adequada. Por isso que é importante contratar os funcionários da forma adequada, agir também pela lei, para que nós possamos também nos resguardar. Né? Porque quando nós trabalhamos errado, de forma errada, e tudo que inicia-se errado, termina também errado. Então, isso é super importante para vocês. Se tem alguma pergunta aí para ser feita, eu não sei se a gente chegou a responder a pergunta da Carol, que ela mandou desde do início da outra live, né? Entrávamos ou não. Mas se caso ela estiver aqui online ainda, manda para a gente. Se tiver mais alguma pergunta, porque eu vou para a última pergunta. Eu quero agradecer demais a doutor Hélio. Um serviço Eu que agradeço. prestado aqui para a gente. Um esclarecimento muito bem adequado a esse momento que nós estamos vivendo, inclusive. E que o momento da pandemia, na verdade, fez eclodir. Já vinha um processo, né, de vendas online em crescimento. Aqui o Brasil, se eu não me engano, é um dos principais países que fazem compras através de e-commerce. Então, o Brasil hoje é um fomento disso, né? Está terminando, como é que se diz? Crescendo cada vez mais e se destacando. E aí a pergunta da Carol chegou. E isso é super importante, veio num momento super especial para a gente, porque
é e será preciso nos adequarmos. Então, faço essa pergunta agora para a doutora Hélio. Como proceder? A Carol mandou aqui. Como proceder quando nossos dados são expostos na internet? E aí já era também um pouco da última pergunta, né, que eu ia fazer para você. Como denunciar essas práticas ilegais? Eu acredito que uma já tenha a ver com a outra. Perfeito. Veja bem, o que fazer quando nossos dados são expostos na internet? Hoje em dia, a gente não tem ainda a ANPD não é uma autoridade consolidada, né, até porque a vigência da lei não teve início. A ANPD é uma autoridade nacional e ela tende a ser uma instituição do governo que vai coibir essa situação e que você, como titular de dados, pode, inclusive, fazer uma espécie de denúncia, né, uma manifestação junto à ANPD explicando aquela situação. Mas, assim, o primeiro ponto que eu diria, sob o ponto de vista prático, para ser bem realista, né, eu vi que meus dados foram expostos em alguma plataforma. Bom, primeiramente eu vou ver qual é a plataforma que está com aqueles meus dados. Né? Primeira pergunta que eu vou fazer. Eu vou procurar saber qual é a plataforma que está com aqueles meus dados. Eu, na verdade, não os forneci mediante meu consentimento. Não forneci mediante minha vontade. Depois de responder essa pergunta, eu vou ver qual outra plataforma que poderia ter compartilhado isso com essa plataforma. Essa é a pergunta mais difícil. A primeira é mais fácil, você saber quem está com aqueles seus dados. E você não forneceu aqueles seus dados para aquela empresa. Você hoje, sendo titular de dados, não precisa com LGPD vigente, não. Você tem direito à privacidade, direito à intimidade previsto na Constituição Federal de 88. Então, você pode mandar um e-mail, você vê uma forma de contato com essa plataforma, questiona, manda um e-mail, né? Se não tiver, normalmente tem e-mail, tem um link para contato. Você questiona, olha, meus dados pessoais descobri que meus dados pessoais estão com vocês. Eu nunca forneci esses meus dados pessoais para vocês. Eu gostaria de saber de que forma vocês coletaram meus dados ou quem foi que compartilhou meus dados com vocês, né? Então, assim, essa cultura vai ter que ser reiniciada. Se essa empresa, eventualmente, não te responda, né, você, como titular, você tem duas situações. Ou aguardar a LGPD ficar vigente para você ter um respaldo maior normativo para cobrar esse tipo de situação, ou você pode falar com um advogado, olha, teve essa situação, explicar, normalmente, preferencialmente um profissional da área, explicou essa situação, não sei, é uma coisa tão importante, meus dados estão lá expostos, muita gente pode ver, como é que eu posso modificar isso? Aí ele, olha, LGPD não está vigente, mas o Poder Judiciário tem demonstrado resposta efetiva para isso. Vamos aqui trabalhar no teu caso, ingressar com a ação para que essa empresa, enfim, se explique, ou se eventualmente você ser ressarcido dessa empresa. Entendeu, Fabiana? Basicamente é isso. Sendo bem prático com os dias atuais. Doutor Hélio, muito obrigada mesmo pela sua participação. Eu tenho certeza que foi uma live muito informativa. A gente sabe que é um assunto meio pesado, um assunto que requer também conhecimento de causa, né? Mas, assim, a sua atuação, as suas colocações, os exemplos aqui trazidos foram muito bacanas, foram bem simples. A gente pôde compreender um pouco mais sobre tudo isso. É claro, existe um caminho, como você explicou aqui, a ser percorrido, mas é importante que saibamos dos nossos direitos, mas também dos nossos deveres. Atuar hoje com dados de pessoas é coisa muito importante. Então, nós precisamos... A primeira coisa, eu acredito, é entender isso. Os dados do teu cliente é ouro e você precisa tratar dele como trataria também o ouro. Ou seja, são iguais. Então, foi muito boa mesmo. Muito obrigada. Seja sempre bem-vindo à Trielotour. Outros momentos teremos juntos. Eu deixo para você aqui um espaço para se despedir dessa turma que nos acompanharam até agora e também que vai ver todo esse conteúdo em outros canais. Muito obrigado, Fabiana. Obrigado mesmo. Assim, fico feliz e eu tenha passado um pouco de informação, por mínimo que seja, para que as pessoas tenham ciência do que são dados pessoais e proteção de dados pessoais, que tem uma lei para ficar vigente. Isso é importante. O que eu deixo de mensagem final é que, pelo menos a minha abordagem de outras pessoas que lidam na área, é que, assim,
não pensem isso como uma situação que pode ocasionar multa na sua empresa, que você pode ser advertido, que você pode ser multado pela NPD, enfim, que você pode ser condenado numa eventual ação judicial. Lidem com os dados pessoais dos seus clientes como se fosse um dos pontos que você tem mais de valor na sua empresa, tá certo? Porque quem trata bem os dados pessoais dos seus clientes tende a ser uma empresa que vai ter um diferencial competitivo muito bom no mercado. Eu não estou dizendo isso com base em informação infundada, não. Estou dizendo isso com base no que está acontecendo na União Europeia, que já tem legislação vigente há alguns anos, há poucos anos, e que está acontecendo isso. As empresas estão implementando esse tipo de compliance, e os consumidores estão observando na prática, no dia a dia, num simples momento em que você, exemplo, vai comprar um óculos numa ótica, como é que ele está lidando com aquele teu dado que você fornece, né? Ele tem lá, dizendo tudo direitinho, de que forma faz, o que é que está fazendo, que está adequado, enfim, esse tipo de zelo com os seus dados pessoais é uma forma de você perceber se a empresa tem um tipo de importância especial com relação àquilo. É um sinal para você chegar à conclusão que aquela empresa está lidando bem com os seus dados. Então, implemente a cultura da proteção de dados na sua empresa. Essa é a minha mensagem final. Por conta de possibilitar diferencial competitivo para vocês. Não pense em multa, não. É diferencial competitivo. Processo de qualidade. Vou implementar uma espécie de ISO na minha empresa, entre parênteses. Meu procedimento de qualidade hoje na minha empresa é tratar bem os dados pessoais dos meus clientes. Estou fazendo uma adequação para melhorar a forma como eu trato esses dados pessoais. Obrigado, Fabiana. Muito obrigada. Um abraço. Muito obrigada. Será um prazer participar de outras. E até a próxima live, se Deus quiser. Fica com Deus, Hélio. Muito obrigada, doutor Hélio. Até a próxima. Foi fantástico. Deus abençoe. Obrigado. Tchau, Deus gente. abençoe. Até a próxima live Trelotu. Amanhã, com o Padre Denis, das 20 às 21 horas. Nós nos encontraremos, porque ele vai fazer uma live super sensacional com vocês. E também as próximas lives com o doutor Hélio, que nós vamos divulgar aqui no canal. Deus abençoe a cada um de vocês.